Bom, vou me apresentar, né? Então, muito prazer a todos e todas. Sou a Carol, sou responsável pela área comercial e de consultoria aqui da Plural e cuido hoje da gestão e do projeto Empregos Agro. Vou falar um pouquinho para quem não conhece a Plural, para quem não conhece o projeto Empregos Agro, né? Hoje a Plural, nós somos uma empresa de tecnologia aqui em Florianópolis que atuamos com 2 módulos principais. Um deles, recrutamento e seleção, e o outro, treinamento e desenvolvimento. O nosso propósito é atrair candidatos, atrair talentos para que a gente possa capacitar e ter cada vez mais profissionais qualificados na nossa empresa. Esse é o propósito da Plural como tecnologia, como essência. Nós também desenvolvemos alguns produtos e serviços, como pesquisas salariais e cargos salários, ajudando as empresas a ter uma estrutura organizacional alinhada ao negócio e à estratégia e também ajudar no desenvolvimento da carreira dos seus colaboradores. Então, toda essa área de gestão de pessoas, ela está diretamente ligada e conectada. E por que o Empregos Agro? Esse é um projeto que mora no nosso coração, aqui na Plural. É um projeto que foi iniciado em 2022, a pedido do CNA e do Senar. E por que esse projeto ele tem um grande coração, né? Um lugar no nosso coração aqui na Plural? Porque ele está diretamente ligado ao nosso propósito. Nós acreditamos em talentos. Nós acreditamos que as pessoas têm oportunidade de trabalho. E, para isso, o CNA, junto com o Senar, que é o Sistema S de cursos e qualificações para profissionais, candidatos do agronegócio, querem trazer toda essa conexão para a empregabilidade também. O que isso quer dizer? Na prática, a nossa tecnologia de recrutamento e treinamento ajuda a empregar pessoas qualificadas, trazendo essa conexão de todos os cursos do Senar, de todas as possibilidades de capacitação, seja na agricultura, agropecuária, usinas, indústrias, eles têm aí mais de 500 cursos, 1.000 cursos, né, tá aí, não tenho um número exato, mas eles têm diversos cursos relacionados a grandes áreas do agronegócio. Então, desde 2022, nós temos parceria com mais de 100 empresas, já fizemos do agronegócio, já fizemos mais de 7.000 contratações apoiando nessa conexão. Ou seja, nós ajudamos as empresas a trazer um processo de recrutamento e seleção e o CNA e o Senar nos apoiam trazendo candidatos qualificados. E vocês que são da área de RH, vocês que atuam com RH nas empresas, aí tem um grande benefício de ter uma plataforma exclusiva para o agronegócio com candidatos do agronegócio. Então, diante de tudo isso, a Thay já vai se apresentar, mas por que nós fizemos, qual que é o objetivo desse web, né, desse bate-papo, né, vamos trazer para algo mais informal, sobre recrutamento de candidatos qualificados no agronegócio. Então, nós fizemos vários estudos, enquetes com os nossos clientes, quais são as dores do RH, e o que a gente quer aqui é trazer para a prática mesmo, né? Ok, Carol, é muito lindo isso, mas a minha dor ela é assim, não tem candidato, eu trabalho com vagas operacionais, como que eu vou ajudar nesse processo? Então, o nosso foco aqui é ajudar vocês, eu e a Thay, com exemplos, com números, com dados, com dicas, com boas práticas, para que vocês da área de RH consigam evoluir muito mais na área de recrutamento e seleção e, principalmente, na sua empresa como grandes profissionais. Então, esse é o nosso objetivo. Agradeço aí a presença de todos, espero que gostem. Quem quiser deixar a câmera aberta, quem quiser fazer perguntas, podem fazer ao longo desse bate-papo, porque essa troca é o que vai ajudar muito vocês aí nessa prática do dia a dia, tá? Tá, pode falar um pouquinho. Legal, é isso mesmo. E quem quiser compartilhar, trazer alguma situação, enfim, dificuldade no dia a dia, a gente gosta de pensar sobre esses desafios e entender os desafios dos recrutadores. Eu sou psicóloga de formação, trabalhei muitos anos com recrutamento e seleção, sou de uma região aqui de Santa Catarina, natural de uma região de Santa Catarina, onde o agro é muito forte em todos os sentidos, né? Campos Novos, que é conhecido como celeiro catarinense, então muito forte na produção de grãos. Então, cresci em meio a esse contexto todo e a gente sabe
das dificuldades e das oportunidades também, principalmente nesse momento que o agro está explodindo e o mercado de trabalho no agro está mudando muito, muito rápido e os recrutadores precisam estar a par de todas essas mudanças. Então, hoje, a gente vai falar aqui de 4 temas principais. Primeiro, o que são candidatos qualificados? Porque o nosso tema central é recrutamento de candidatos qualificados no agronegócio, que é uma dor que abrange todos os segmentos e todas as áreas do agro, né? Desde uma pequena fazenda até uma grande indústria, as dores são muito semelhantes na questão de atração de pessoas, atração de profissionais qualificados. Mas o que é esse qualificado? O que significa? Então, a gente vai fazer um alinhamento um pouquinho sobre esse termo, refletir um pouco sobre esse termo. Vamos falar sobre a diferença de plataforma e portais de vagas. Por que a gente está trazendo esse assunto? Para atrair os perfis certos, a gente precisa usar as ferramentas certas. E a gente vê ainda muitas empresas do agro, mesmo de grande porte, que ainda não conhecem muito de ferramenta, não sabem a diferença, algumas nem usam, estão ainda no manual. Eu já trabalhei no manual, sei como que é o desafio, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Temos aqui no terceiro tópico, a gente vai para a prática de fato, mostrar na plataforma como que a gente cria uma vaga, 2 perfis de vagas, uma mais operacional, uma um pouco mais técnica, com mais qualificações, digamos assim, porque a gente precisa ter essa personalização para atrair as pessoas certas. E também para desmistificar, é difícil usar uma plataforma. Desculpa. Publicar uma vaga em plataforma, então a gente vai mostrar como é simples fazer isso e como que criam vagas distintas para públicos distintos. E, por último, o que fazer com os candidatos que ainda não estão qualificados, porque quando a gente publica uma vaga, é natural que receba currículos aderentes, mas a maioria absoluta são de candidatos que não estão com o perfil alinhado àquela vaga. O que a gente faz? A gente simplesmente elimina? Como fazer a gestão desses perfis, desse pool de talentos? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E, para começar, eu já convido a Carol para a gente refletir, falar um pouquinho sobre candidatos qualificados. O que é esse qualificado, Carol? Obrigada, Thay. Só complementar antes de eu começar a falar, gente, quem puder escrever ali no chat se conhece o projeto Empregos Agro, sim ou não, se já é nosso cliente, se puderem colocar o nome e a empresa, e se quiserem compartilhar alguma dor específica, alguma expectativa, quem quiser pode abrir a câmera, mas se quiserem, coloquem no chat para que a gente responda também as perguntas e expectativas de vocês em relação ao webinar, tá? Então, vamos continuando aqui. Fiquem à vontade, gente, para que essa troca seja bem legal. Bom, falando então sobre esse primeiro tópico, né? O que é um candidato qualificado? Bom, quando a gente vai para um dicionário qualificação, a gente entende que candidato qualificado é uma pessoa, né? Um candidato que atenda realmente aos atributos, requisitos, competências, habilidades que são esperadas por ele. Só que aqui, gente, é muito legal a gente entender, quando a gente fala, eu não tenho candidatos qualificados, Carol, é muito difícil atrair candidatos qualificados. Mas aqui é realmente uma reflexão, né? O que é qualificado para você? Então, a gente está aqui com várias empresas, o agro é bem amplo, né? Então, seja agricultura ou agropecuária, seja indústria, seja fazendas, a gente tem que entender que às vezes eu tenho uma mesma vaga, mas o que eu acho que é um candidato qualificado para mim é quando ele tem a escolaridade, uma formação que é necessária para aquele cargo. O resto, experiência, ou seja, algum conhecimento eu consigo desenvolver, mas eu não abro mão disso. O que é um candidato qualificado para mim? É que ele tenha X anos de experiência, porque a empresa está no momento em que precisa de alguém que agregue em conhecimento, que tenha uma experiência, uma vivência em empresas do agro, né? Eu posso trazer um exemplo, analista de RH. Se a gente abrir uma vaga de analista de RH, tenho certeza que nós vamos receber um volume enorme de currículos de candidatos interessados na vaga, só que
para mim, se uma pessoa contratar uma pessoa qualificada para a área de RH, ela tem que ter uma experiência necessária em gestão de pessoas, em alguns processos e empresas do setor do agro, que é isso que, para mim, é ter um candidato qualificado. Mas, às vezes, gente, a gente tem algo muito simples, como residir próximo. Né? Então, se eu estou numa fazenda, se eu tenho uma vaga para atuar na minha fazenda e eu preciso que as pessoas morem ou que estejam mais disponíveis, então residir próximo é um pré-requisito. Para mim, isso se torna um candidato qualificado. Ter algum curso ou ter uma expectativa salarial alinhada. Então, a gente não precisa pensar que o candidato qualificado, num primeiro momento, lá no topo do funil, quando a gente divulga uma vaga, que ele atenda 100% dos requisitos daquela vaga. Eu não posso esperar que qualificado significa apenas aquele que tem os conhecimentos, a experiência e uma formação. Então, deixem bem claro, né, para alinhar as expectativas da empresa, o que é um candidato qualificado para a minha empresa, para a minha área, para as vagas, sejam por áreas, sejam por níveis, ou seja, para nível bem operacional, para vagas de safrista, para vagas de analistas mais técnicas e para vagas gerenciais. É muito importante porque isso é o que vai determinar todo o processo de recrutamento e seleção para que realmente vocês recebam os candidatos e consigam fazer uma boa triagem dos candidatos qualificados. Tá? Thay, quer complementar? Exato, e é um desafio grande. Por exemplo, eu já atuei em empresas onde a gente ainda não tinha uma descrição de cargos muito elaborada, não tinha um plano de cargos e salários, então o requisitante da vaga às vezes vinha com aquela ideia, eu quero uma pessoa assim que tenha 1000 requisitos, e nem a pessoa tinha muito claro o que era a qualificação para aquela vaga que estava buscando. Então, às vezes, é um desafio para o RH negociar sobre isso, tá? Mas o que você não abre mão, o que é imprescindível, o que essa pessoa de fato vai fazer, e ter essa questão, ter esse alinhamento, né? E complementando, geralmente assim, né? O que é muito importante? A empresa ter a sua descrição de cargo, que não é a mesma coisa que uma descrição de vaga, que a gente vai mostrar. Então, a descrição de cargo, ela tem como objetivo eu ter uma nomenclatura de um cargo, o CBO, por causa da lei, eu tenho que ter uma missão do cargo, as atividades, responsabilidades daquele cargo e aqueles conhecimentos, requisitos ou formação ou experiência para o cargo, tá? Então, isso é aquilo como o cargo de analista de RH da minha empresa, a descrição é esse. Quando eu vou para uma descrição da vaga, eu vou adaptar a descrição do cargo para ter uma descrição alinhada com o que eu preciso naquele momento. Então, eu tenho que sentar com o meu gestor direto, isso é muito importante, né? Talvez, Carol, não tenha tempo, volume de vagas, vagas operacionais, mas é muito importante sentar com o gestor e entender, para a vaga de analista, de RH, de acordo com a descrição do cargo, como a Thay falou, o que é imprescindível que eu já busque, que a pessoa tem que ter antes de entrar na empresa, ou aquilo que a pessoa pode adquirir ao longo do tempo. Então, se eu for colocar as atividades de RH, pesquisa de clima, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, o gestor pode dizer, olha, é imprescindível que a pessoa saiba fazer uma pesquisa de clima e recrutamento e seleção. A avaliação de desempenho, conhecimento nessa área, ela vai adquirir ao longo do tempo, não é importante. Então, quando eu vou divulgar uma vaga, eu vou adaptar essa descrição. Quando eu vou pesquisar, responder, colocar questionários, configurar, né, ou até a forma de fazer uma triagem, eu vou entender daquilo que é esperado para este momento, para essa vaga. Porque a empresa tem momentos diferentes e talvez eu tenha demandas, né, ou expectativas daquela vaga diferente no momento. Hoje eu preciso de um analista de RH que tem esses requisitos e experiências, mas daqui a um ano, quando a empresa já fez a pesquisa de clima, já fez tudo, talvez mude, talvez eu queira uma analista de RH que realmente já tem uma experiência de recrutamento, de avaliação de desempenho. Então, isso é muito interessante a gente ter claro. Por quê? Porque a gente não pode só abrir, fechar vaga e dizer é difícil, né? E o candidato, tudo isso, porque a gente sabe que o processo é complexo, mas que a gente, com essas dicas, consiga fazer realmente alinhado com o que se espera de cada cargo.
Exato, e isso acho que daria tema para uma outra live, né, Carol? Porque é um assunto que é bem sensível para os recrutadores, enfim, para o RH em geral. Isso. Vamos pensar nisso. Falem aí se vocês querem nos É. comentários. Falem se faz sentido ou não faz sentido. Exato. E agora o segundo ponto bem importante, ferramentas de divulgação, né? Como atrair o público certo, que tipo de ferramenta é mais interessante ou não, e o que é a diferença de plataforma e portal de vaga, que eu, antes de entrar aqui na Plural, não sabia a diferença. Então, Carol, explica um pouquinho para a gente. Então, vamos lá. Eu até não comentei, né, gente, mas eu também sou psicóloga, né, trabalho há mais de 20 anos, 22 anos na área de RH. Então, meu primeiro estágio na área de recrutamento e seleção foi lá em 2001. Então, pensem como era lá naquela época divulgar uma vaga e entender. Não existiam portais de vagas, os nossos portais de vagas eram literalmente jornal. Tinham classificados do jornal que a gente pagava para ter um espaço, quanto maior o valor, colorido, ou enfim, algum destaque. Então, claro, gente, a gente está falando de uma evolução muito grande de toda a área de gestão de pessoas e de RH. Mas o que é importante a gente ter muito claro? Portal de vaga é o local que eu vou divulgar a minha vaga. É mais uma fonte de atração de candidatos. E quando eu falo de portais, não necessariamente é só o online, os portais que a gente já tem conhecimento, como Cato, Indeed, como Google Jobs, como Cato, como vagas.com. A maioria desses são portais. Cine é um portal de divulgação. Mas a gente tem também portais que são faculdade, a gente, né, que pode botar lá no mural as vagas disponíveis, e eu tenho que pensar que existem outras fontes de recrutamento, que são divulgação em grupos de WhatsApp, o LinkedIn, que é uma rede social, ou um Instagram, que ajuda a divulgar uma vaga. Eu tenho, posso colocar cartaz, QR Code em igrejas, em escolas, e carro de som, feirão de empregos. Tudo isso, gente, são fontes de atração de candidatos. Então, é importante ter claro que aqui eu estou tendo acesso a candidatos, a nome, telefone e um currículo, que eu não vou conseguir, às vezes, manualmente, que às vezes a pessoa não vai lá na minha empresa deixar. Então, eu tenho algumas fontes, opções, tá? O que é importante eu ter muito claro definido? Que para cada perfil de vaga, eu tenho uma fonte diferente. Eu tenho que ter isso muito bem claro. Para vagas operacionais, talvez um carro de som, talvez um QR Code na igreja, na escola, tenha uma atração melhor. Para vagas estratégicas, no LinkedIn, nos outros portais. Então, eu também tenho que ter isso muito claro para não criar expectativas de que eu divulgo num monte de lugar e não vem candidato qualificado. Será que eu estou divulgando nos locais certos, de acordo com o perfil da vaga? Será que esse local me traz realmente o retorno? Será que isso faz com que os candidatos visualizem melhor as minhas vagas? Tá? Então, isso é muito importante ter claro, porque às vezes volume de eu precisar ter 20 lugares para divulgar, talvez não traga resultado, né? Talvez eu tenha um bom local, eu tenha um bom alinhamento, né? E eu consiga mensurar que divulgar no Indeed, por exemplo, tá? Estou dando exemplo aleatório, e colocar para as vagas operacionais o cartaz lá no supermercado, na escola, igreja, e divulgar em grupo de WhatsApp, traz muito mais retorno do que eu colocar nesse monte de lugares. Então, esse é o principal da diferença entre o que é o resultado do portal de vaga. Ele me ajuda com informações de contato de candidatos. Os portais de vaga, a gente não são locais em que a gente qualifica as pessoas. Então, vai vir um monte de gente, vai vir gente que se candidatou e que não sabia o que era a vaga, gente que só colocou o currículo, gente que se aplicou num monte de lugar e que nem leu o que precisava. Então, eu só tenho volume aqui, eu não tenho uma qualificação dos candidatos nesses portais. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, e, claro, quanto mais eu concentrar, e aí vem o objetivo de uma plataforma de recrutamento e seleção.
Lá atrás, né, quando eu divulgava as vagas por e-mail, para mim, Carol, né, era um desespero enorme que eu olhava, eram 100 currículos no e-mail, aí eu não dava conta de ler, no outro dia eu tinha mais 100, aí daqui a pouco eu tinha mais 200, quando eu olhava eu tinha 1.000 e-mails na minha caixa de entrada com um monte de currículo, eu não tinha tempo, eu não conseguia ler tudo, eu jogava para dentro de uma pasta e deixava lá. O candidato não tinha feedback, o candidato não sabia se eu tinha recebido, o candidato não sabia se ele estava selecionado para a vaga, porque estava lá, né, parado. Então, esse tempo operacional que se tem é muito complexo. Então, hoje, né, com toda a movimentação com a tecnologia, a gente não consegue mais viver sem uma tecnologia, sem uma plataforma que vai nos ajudar nisso. Por quê? Porque as plataformas, em geral, de recrutamento e seleção, elas concentram todo esse volume de vagas. Então, elas concentram todo esse volume, aliás, de candidatos que vêm de diversos locais. E eu não preciso ficar olhando, entrando em cada uma, tendo tempo. Vou entrar lá, ver se tem candidato. Vou entrar lá no meu e-mail, ver se eu tenho candidato. Vou lá e entrar. Elas ajudam para que no mesmo local vocês consigam receber os candidatos, olhar, ter filtros que vão agilizar. Então, se eu quero alguém lá naquele meu tópico lá, eu preciso de um candidato qualificado que para mim é residir próximo, eu consigo filtrar pela cidade ou pelo bairro, ou fazer uma pergunta que diga que ele está morando próximo, e eu já não olho o resto, eu já dou feedback para os outros candidatos que não moram próximo, não estão alinhados, e eu já faço a entrevista com aqueles que residam próximo, porque é o que é para mim qualificado. Mas eu não excluo aqueles outros. Por quê? Porque eu vou dar chance para que no outro momento eles talvez sejam qualificados para outra vaga em outro momento da empresa. Então, a gente tem que ser muito inteligente e olhar para toda a tecnologia a favor do nosso negócio. Então, é importante a gente saber o que é um portal de vagas, que eles vão trazer como benefícios para a gente, quais são as minhas fontes de recrutamento, onde eu divulgo por cada tipo de vaga, e entender que uma plataforma de recrutamento e seleção é essencial, imprescindível para o nosso dia a dia, para que eu consiga ser mais estratégico, que eu consiga ter mais inteligência na informação, na triagem, e que aí, desta forma, eu tenha uma qualificação mais alinhada com a minha vaga, tá? Thay, contigo. Exato. E dois pontos que eu queria comentar, né? Um é sobre desmistificar um pouco, por exemplo, vagas operacionais não adianta colocar em plataformas, porque não vai atrair. E hoje a gente vê o projeto, o Empregos Agro, né? Que a gente está indo aí, completando o segundo ano de experiência, a gente está vendo que pessoas com perfil operacional, maturidade digital baixa, aplicam sim. Todos eles têm o seu celular, não todos, mas enfim, a maioria tem o seu celular, procura vagas no Google e as plataformas fazem com que essas vagas vão para o Google Jobs. Então, eles aplicam, eles vão, porque isso é o que a gente mais ouve quando está falando das plataformas com as empresas. Mas as minhas vagas são muito operacionais. Gente, tem que mudar esse mindset, né? Porque realmente as pessoas estão utilizando e estão fazendo a busca, descobriram que é mais simples fazer a busca de vagas pela internet. Então. E o que é legal aqui na Plural, gente? A gente tem um aplicativo exclusivo para candidato. Quem é que não tem um aplicativo hoje? Tenho certeza que todos os candidatos têm o Facebook, o Instagram e, às vezes, o próprio TikTok, né? Então, assim, tendo uma rede social em que eles vão se cadastrar, e o próprio WhatsApp, que você tem que se cadastrar e ter como um aplicativo, nada mais interessante para a própria experiência do candidato, que eles baixem o aplicativo e que eles consigam se aplicar para as vagas com cadastro básico diretamente pelo celular. Então, não precisam ter um computador para poder se aplicar, né? Então, isso tudo, gente, facilita, só que o nosso papel aqui como RH, que eu quero trazer aí né, compartilhar um pouco desse meu conhecimento, dessa minha experiência de muitos anos, é que a gente tem que confiar. É importante a gente confiar no processo, é importante a gente confiar que a tecnologia vai nos ajudar, é importante a gente entender que eu tenho que
parar de olhar currículo impresso e e-mail, porque isso não nos ajuda a trazer um resultado e confiar que os candidatos vão trazer, vão colocar e que eu possa ter mais tempo para fazer uma boa triagem, para fazer uma boa entrevista e ou atrair mais candidatos, né? E a gente tem alguns cases de sucesso aqui, né, Thay? Da Jaguaci, que trabalha com avocado, que coloca toda a vaga operacional, o Grupo Farias, de usina, de açúcar, eles comentaram que conseguiram contratar um candidato bem qualificado para cozinhador na usina de açúcar, então temos todos os candidatos entram pelo aplicativo e não tiveram dificuldade, então, né, é importante entender que sim, faz sucesso, a gente tem que, claro, né, como o nosso papel aí como RH, é tentar, a gente não pode desistir de tentar, nós temos que tentar, nós temos que conhecer, nós temos que mensurar esses resultados, nós temos que olhar para tudo isso, e aí eu consegui ter um processo de recrutamento e seleção muito baseado em dados, inteligência, e que eu possa trazer os resultados para as empresas. Exatamente. E até o próximo tópico, né, vem um pouco ao encontro disso no sentido de, ok, aqui a gente vai fazer um teste prático para mostrar como que é o uso da plataforma e tudo, mas o uso de uma plataforma não significa que o RH tenha que abrir mão das outras fontes, que eu tenho, opa, não, agora eu vou usar uma plataforma e não vou mais poder divulgar a minha vaga, pegar a indicação do supervisor que traz o currículo, não vou mais poder... Não significa isso de forma nenhuma, até porque o recrutamento tem que ser diversificado, como a Carol comentou. Então, a plataforma ela vem para somar, para ser uma fonte a mais, para desoperacionalizar, para eu poder criar automações, para me ajudar a dar um retorno negativo para os candidatos, e aí por diante. Porque essa também é uma resistência às vezes. Não, mas o meu processo ele é todo manual, mas já estou acostumada. Já estou acostumado, já sei como é que ele funciona, já tenho ali aquela previsão de número de currículos de candidatura que eu tenho, agora vou ter que usar outra coisa, não sei como é que vai ser, não sei se vai funcionar aqui. Então, a gente não precisa ser 880, é ferramenta para somar. Então, aqui, gente, a gente vai fazer agora, vai para a plataforma para mostrar bem na prática como que funciona, como que eu posso fazer a criação de uma vaga para um perfil um pouco mais operacional, com uma qualificação um pouco mais simples, um auxiliar de serviços gerais, e uma vaga que tem uma qualificação mais definida, que é um vendedor de adubo, que é uma vaga que a gente gosta muito de usar, a gente pode usar outros exemplos também, de como que a gente pode fazer para criar essas vagas. Então, aqui eu estou dentro de uma conta, essa aqui é a carinha da Plural, aqui eu estou vendo que a gente tem várias pessoas participantes hoje que já usam, mas se tiver alguém que ainda não usa, que não conhece a Plural, essa aqui é a carinha da plataforma. Aqui essas vagas, candidatos que estão aparecendo aqui, não são reais, tá? Não se preocupem com isso. Então, eu estou aqui no ambiente de gestão das minhas vagas, onde eu vejo as vagas ativas, arquivadas, em rascunho, aguardando aprovação se for o caso, onde eu faço a gestão, opa, aqui eu já tenho candidato suficiente, vou pausar o recebimento de candidatos e assim por diante. Como que eu crio uma vaga? Aqui eu tenho duas possibilidades. Posso usar o modelo, né? Eu já posso deixar modelos criados para eu criar rapidamente, mas aqui a gente vai criar do zero uma vaga. E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero mostrar duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, como ter uma boa descrição de vaga e como que eu posso usar a nossa integração com o ChatGPT-4 para gerar a descrição, porque isso também é algo que agiliza muito o trabalho, porque quando não se tem uma descrição de cargos pronta já, é um desafio ir lá e descrever, criar, da onde que eu vou pegar a referência para criar a minha descrição da vaga. Então, aqui a gente vai ajudar com isso. Vamos lá para auxiliar de serviços gerais. Então, eu vou lá. Vamos fazer de conta que, porque auxiliar de serviços gerais é muito genérico, né? Então, vamos fazer de conta que essa vaga para auxiliar de serviços gerais é para depósito, o carga-descarga, sacaria, algo nesse sentido. Então, vou colocar o título da vaga. Algo bem importante, o título, gente, quanto mais simples, sempre muito melhor. Sempre imaginem, como que este candidato buscaria essa vaga no Google? Né? Porque às vezes as pessoas rebuscam, colocam os nomes que são muito internos, né? Que
no processo interno faz sentido, mas um candidato jamais procuraria daquela forma no Google. Então, isso é bem importante. Vou colocar aqui, vou só preencher o básico aqui, não vou entrar em muitos detalhes. Vou colocar aqui que essa vaga é para Campos Novos. E aqui nas competências, claro, eu posso colocar alguma coisa, por exemplo, a experiência em depósito. Sacaria. Vou colocar só duas competências aqui e mais nada. Vou clicar aqui em gerar descrição. O que vai acontecer? Essa integração com o ChatGPT-4, né, que é uma ferramenta de inteligência artificial, vai trazer uma sugestão de descrição já com uma formatação. Então, aqui, ó, tem uma introdução. Eu vou aumentar um pouquinho até, gente, que eu não sei como que está aparecendo para vocês aí. Ele já trouxe uma introdução, estamos procurando auxiliar de serviços gerais em Campos Novos, tananã, responsabilidades, competências necessárias, a famosa qualificação e benefícios, se for o caso. Aqui eu posso complementar, mudar, corrigir pontos aqui conforme o perfil da minha vaga, ou posso simplesmente clicar para ele trazer outra sugestão diferente, tá? Então, isso ajuda muito. Aqui, por exemplo, na nossa vaga de serviços gerais, pode ser que simplesmente o meu principal requisito é que a pessoa tenha ensino fundamental completo e resida em Campos Novos. Pode ser só isso. Quem atender esse perfil já está ótimo. Pode ser que eu tenha como um diferencial pedir que a pessoa já tenha alguma experiência em depósito, com carga e descarga. Mas é um diferencial, não é algo que vai me fazer eliminar pessoas do processo. Então, são esses pontos que são importantes ter claro na hora de criar uma vaga. E aqui, claro, vou ter a opção de montar a equipe de avaliação dos candidatos e criar etapas para essa candidatura. Como é uma vaga que a gente espera que os perfis de candidatos, de repente, tenham uma maturidade digital menor, a gente não vai criar 1000 etapas para essas pessoas, até porque a qualificação ali não é tão complexa. Então, eu posso simplesmente colocar só um questionário para validar 2 ou 3 requisitos mais importantes. Oi, Carol, pode falar. Deixa eu só complementar, gente, essa parte aí dessas etapas que a Thay colocou, as perguntas, o questionário, o vídeo da vaga, o vídeo do candidato, né? A Plural, ela sempre teve uma preocupação, como eu comentei lá no início, no propósito, né? De identificar talentos e pessoas que realmente têm interesse na vaga. Então, essas etapas que a gente chama de funil de engajamento ou de aplicação online, elas têm muito esse propósito para entender o que eu quero divulgar para o candidato, para que ele realmente saiba o que eu estou buscando e tenha interesse na minha empresa. Então, o exemplo é que, se eu quero mostrar um pouco mais sobre a história da empresa, né, ou o gestor quer falar, ou eu não faço a mínima ideia, por exemplo, eu vou fazer uma vaga, eu sou dono de uma fazenda, né, são 8 fazendas lindas e que tem aí plantação de soja, enfim, e eu quero mostrar, às vezes, para o candidato, que pode até ser uma vaga técnica, mas que ele não faça a mínima ideia de como funciona. Se eu colocar um vídeo de apresentação da vaga, seja de alguém falando, ou seja, de um próprio vídeo mostrando, isso ajuda o candidato. Que legal, eu vou me aplicar nessa vaga porque eu estou vendo um pouquinho mais sobre a fazenda, sobre a história, sobre esse propósito. Carol, vaga operacional, nem vê os candidatos. Gente, vamos voltar, né? O candidato vê vídeo às vezes no YouTube, recebe um monte de vídeo pelo WhatsApp, então a gente tem que acreditar que isso vai ser interessante para ele, é o que a gente traz o candidato engajado. Então, eu faço o vídeo, eu faço as perguntas que eu considero que são importantes para ele olhar, vai morar aqui, não vai morar aqui, é importante estar disponível para trabalhar até final de semana, então eu já crio algo que, poxa, eu vou fazer entrevista, falo lá na hora, olha, você vai ter que trabalhar sábado e tal, o candidato desiste, eu perco muitos candidatos. Se eu já deixo muito transparente e digo que é importante, eu realmente entendo que os candidatos que não têm interesse nem continuam se aplicando e os candidatos que têm interesse continuam.
Então, eu atraio o volume, gente, mas eu preciso de algo que me ajude a qualificar os candidatos dentro do processo. E assim como o questionário. E aqui, acho que o grande diferencial aqui da Plural é que todas essas etapas são personalizadas, são adaptadas para cada tipo de vaga, que a Thay vai mostrar, né? Então, estou até me antecipando, né, Thay? Mas totalmente adaptadas, flexíveis, para que realmente vocês busquem os candidatos alinhados com o que vocês precisam lá naquele início, quando eu falei, o que é um candidato qualificado para mim? Então, quando eu defino o que é qualificado, quando eu defino a descrição do carro, quando eu tenho uma descrição da vaga, quando eu alinho com o gestor o que ele precisa, eu trago aqui para essa parte da descrição da vaga da plataforma aquilo que eu preciso. Aí sim, gente, vocês vão realmente ter candidatos aí qualificados, alinhados à vaga. Tá? Exato, e é super exatamente isso, porque é algo que a gente sempre ouve e acontecia na minha época de recrutamento o candidato ele não lê a vaga com atenção, nem leu e aplicou. E a gente sabe que existe uma dificuldade de leitura muitas vezes, ou de ansiedade na hora de aplicação, então um vídeo é a forma de comunicação mais perfeita possível, porque é uma comunicação mais natural. Eu não preciso me concentrar ali para ler, opa, perdi alguma coisa importante. Então, aqui na plataforma, dá para colocar até 3 vídeos para o candidato assistir. Um vídeo institucional, se tiver, para apresentar um pouco sobre a empresa. Um vídeo do gestor da área, ou de alguém do RH mesmo, explicando, olha, vai fazer isso, vai atuar naquilo. Fazer esse alinhamento de expectativa é muito legal. E como que isso aparece para o candidato? Aqui, ó, a gente já tem 2 vídeos que deixa como padrão para aparecer em todas as vagas. E em questionário, a gente só colocou os 3 principais requisitos sobre a escolaridade, sobre a experiência, se tem ou não, lembrando que não vai eliminar candidato se ele disser que não tem experiência, e sobre residir numa determinada localização. Publiquei a vaga foi para o mundo. Ela indexou lá com portais de vaga, como a gente falou, ela foi para o LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Google Jobs, aplicativo foi para o mundo, e aqui os candidatos vão fazer a candidatura. Como que é a experiência? Vou mostrar bem rapidinho essa parte que não é o foco hoje, mas como que é a experiência do candidato encontrando essa vaga, fazendo a candidatura? A pessoa viu a descrição, legal, gostei, vai iniciar na primeira etapa, só vai ver quais são os pontos, né? O que vai ter nessa candidatura. Aqui já vai começar a etapa onde ela vai assistir os vídeos, vai entender melhor sobre a vaga. Segundo lugar, já vai para o cadastro do currículo, onde ela pode anexar o currículo em PDF, se tiver, não é obrigatório. Vai preencher aqui alguns campos de dados pessoais. E, por último, o questionário, que mesmo para um perfil que tem uma maturidade digital ou uma escolaridade menor, ele é muito simples, a pessoa só vai assinar lá. Ela não vai precisar digitar, responder nada, só assinalou, pronto, a própria plataforma já fez ali a pré-qualificação dos candidatos para ele cair ali nas colunas de concluído ou melhor performance, que a gente chama. Quem cai em melhor performance é porque atende os requisitos da vaga na totalidade. Quem não atende vai cair em concluído, e esse é um outro ponto que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que fazer com quem não atende ainda? Eu simplesmente elimino, me livro deles? Então, a gente vai falar sobre isso. E aí, uma outra vaga, um outro perfil de vaga que eu posso ter, agora não, é um perfil mais técnico, com requisitos mais específicos. Como que eu posso fazer? Aqui tem 2 pontos que... Adubo. 2 pontos importantes sobre essa vaga. Nem vou preencher as outras coisas, já vou direto aqui para a descrição. Aqui, esse é o perfil de vaga, não exatamente vendedor de adubo, mas esse é um tipo de situação que acontece muito no agro, que legal, perfil para vendedor tem um monte, aparece um monte, mas aquela especificidade do agro, aquele conhecimento em grãos, em solo, em fertilizante, eu consigo encontrar a pessoa que tem a formação em agronomia, mas aquela experiência específica eu não tenho. Então, o que eu faço nesses casos? Então, aqui, por exemplo, tem uma descrição
devo complementar sobre a escolaridade, o que precisa fazer, no que vai atuar exatamente, precisa ter uma formação, ter um conhecimento com fertilizante, com solo, com acidez do solo, etc. Então, aqui já é outro perfil, que eu preciso detalhar muito bem nessa descrição, e vou criar esse funil de engajamento aqui mais específico. Já tem os vídeos ali, deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Deixa eu só colocar a cidade para ele me deixar ir para outra parte. Então, aqui eu já tenho os vídeos que são padrão, que aparece. Claro que dependendo da vaga é legal ter um vídeo específico do gestor da área falando, mas aqui é só para exemplificar. Aqui eu já vou colocar uma etapa a mais, uma etapa de perguntas frequentes, onde eu faço um alinhamento específico sobre a vaga. Para onde é a vaga? É para Campos Novos, é uma vaga que precisa ter disponibilidade para viajar, precisa ter veículo próprio ou não, precisa ter uma carteira de habilitação categoria B. Então, já faço um alinhamento mais específico. É preciso ter experiência anterior? Sim, para essa vaga é imprescindível experiência com vendas, mas sobre solo a gente pode dar um treinamento, enfim, ou não, precisa ter experiência específica na função, e assim por diante. Questionário também, já vai ser um questionário, que aqui eu posso ter vários modelos de questionário, vai ser um modelo mais específico. Você já atuou com venda de fertilizantes, com consultoria sobre solo, tananã? Sim ou não? E por último aqui, eu posso pedir a gravação de um vídeo para o candidato, porque como se trata de uma vaga para vendas, que a gente sabe que precisa ser uma pessoa que tem uma boa comunicação, uma boa desenvoltura, que não seja, de repente, não seja muito tímido, muito tímida, aqui eu posso colocar, né, um tema para a pessoa gravar um vídeo. Comente como é o seu processo de vendas. Como você pesquisa os clientes antes de fazer a visita, quais informações você colhe, etc. E posso definir se esse vídeo vai ser obrigatório ou não. Então, vejam que aqui, como é um perfil bem diferente da vaga anterior, eu já crio um processo todo diferente, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário sobre isso, gente, pode perguntar aqui. E aí, aqui a gente já iria, já puxando um assunto no outro. Carol, antes de eu emendar os assuntos, você quer comentar algo sobre isso? Não, tudo tranquilo. Tá. Posso saber se o pessoal tem alguma dúvida, quer perguntar algo, né? Estão acompanhando? Quer discordar, por favor, tragam, estamos abertos a isso. A gente gosta justamente de entender, porque a gente entende que a gente não sabe tudo, porque toda vez vem uma empresa com um desafio diferente, com uma característica, uma peculiaridade. Então, a gente está sempre buscando entender, conhecer, para ir ampliando esse know-how sobre empregos agro. E aí, o que fazer com os candidatos não qualificados? Primeira questão é entender por que não era qualificado, né? Quando eu selecionei uma, duas pessoas, o resto eu removi. Quais que foram os principais motivos de reprovação? Como identificar quais daqueles não estavam prontos ainda naquele momento, mas que têm um perfil para outras vagas em outro momento ou para serem capacitados para algo. Até a Séries, que está aqui participando, né, hoje, ela participou de uma outra live com a gente no passado sobre qualificação, treinamento e desenvolvimento de pessoas, e um dos temas que surgiu era, por exemplo, você publica uma vaga, fica com uma vaga, às vezes, 6 meses, 1 ano aberto, porque não encontra a pessoa, não tem perfil qualificado, sendo que nesse período, nesses 6 meses, nesse 1 ano, eu poderia estar qualificando, eu poderia ter contratado um potencial talento e estar desenvolvendo. Então, quanto tempo eu perco esperando a pessoa perfeita, aquela mosca branca? Então, é sobre isso um pouco que a gente quer falar aqui, por exemplo. E trazendo um pouco isso, gente, nós estamos uma geração, né, uma geração de jovens que às vezes não tem um direcionamento para saber o que é importante e o que não é.
para saber, né, eu brinco, né, se tivesse me dito lá na faculdade, lá atrás, que o Excel avançado seria tudo na minha vida, eu já tinha feito vários cursos na época, mas não era algo que eu sabia que ia ser importante, né, então, a gente não tinha lá atrás muito acesso à informação, hoje a gente, muitos candidatos, né, com a pandemia, evolução de cursos online, gratuitos, tá muito fácil, só que o que a gente, como RH, pode começar a fazer, né? O que é importante para a minha empresa? Então, dentro do Senar, do EAD, no site do próprio Senar, tem diversos cursos pelo WhatsApp online gratuitos, de curta duração, de longa duração, eles têm até a faculdade CNA, que é super legal. Então, assim, se eu ter como referência, né, um local de confiança, de cursos relacionados ao agronegócio, e eu consiga olhar para eles e entender o que faz sentido para a minha empresa, porque tem cursos muito básicos, né, do agro, não sei se tu mostra isso, ia dizer para tu pegar um link do Senar ali, só para mostrar depois, e que eu consiga olhar, né, aquilo que é importante para a minha empresa, eu ajudo esses candidatos a dizer para eles, olha as possibilidades de curso para vocês qualificarem, olha as oportunidades que o agro tem, o quanto cresce, quantas vagas nós vamos ter. Então, se eu vou ter né, contratar 500 safristas daqui a pouco, eu entendo que eu também posso qualificar um pouco esses safristas. Se eu vou contratar vagas operacionais, ali, se eu vou abrir uma nova unidade de usina e vou contratar 200 pessoas, eu posso começar a divulgar para essas pessoas os cursos que estão relacionados e começar a capacitar. Então, eu tenho que trazer um pouco esse olhar de como eu ajudo, né? Eu, como RH, como papel imprescindível na empresa, como uma área super importante, digo lá para o João, para o Pedro, que a minha empresa tem diversas oportunidades e que aqui eles podem começar a se qualificar. Então, esse é um ponto super legal, porque eu atraio e eu conecto, e aí eu ajudo na empregabilidade. E a empregabilidade é o início, quando eu ajudo a realmente empregar uma pessoa, ou quando, depois que ele se torna um colaborador da empresa, eu continuo dizendo para ele o que ele precisa, né, como ele pode se capacitar para que ele consiga evoluir para cargos e consigam crescer. Talvez sejam, né, Carol está falando muito, né, muito lindo, abrangente, mas assim, gente, é real, faz sentido, nós temos diversos clientes que fazem dessa forma, e a Thay vai mostrar como qualificar esse banco, por quê? Porque isso vai ser o futuro do trabalho, né? E eu não ficar no desespero de achar as pessoas, mas eu conseguir fazer com que isso seja um processo do meu dia a dia do RH, com que eu consiga mostrar para esses candidatos o quanto a nossa empresa tem uma responsabilidade social de ajudar nesse processo de capacitação. Então, é super legal. A gente, né? E aí, claro, tendo uma plataforma de recrutamento para essa triagem, análise de volume, eu consigo ter tempo para fazer. Hoje, talvez a gente não tenha, porque eu tenho que ficar olhando, né, diversos currículos de forma manual. Então, olha que legal o quanto a gente reduz o tempo operacional de vocês para poder pensar nesse ponto super legal que é apoiar na capacitação, né? Exatamente, e esse apoio na capacitação pode ser em vários momentos, né? Por exemplo, essa trilha de treinamento para vendedor de adubo com cursos gratuitos do EAD Senar. É possível pegar o link dessa trilha e divulgar junto com a descrição da vaga para eu capacitar lá o candidato que está iniciando a candidatura. Opa, eu sou um vendedor, mas não tenho experiência específica com isso. A pessoa vê a descrição, já pega o link ali na descrição da vaga, porque isso aqui é um link de uma trilha pública que qualquer pessoa pode acessar, e já faz ali os treinamentos, aplica para a vaga. Ou então, no processo que estava comentando aqui, opa, eu selecionei aqui o Adonai, mas, poxa, eu removi 26 pessoas aqui, e a maioria porque não tem experiência necessária. Posso salvar essas pessoas numa coleção, que a gente chama, que é uma organização de candidatos no banco de talentos, e nutrir esses candidatos com o link de trilhas, cursos, treinamentos. Inclusive, aqui nos relatórios, né, que é outra coisa muito legal da plataforma, é eu ter indicadores, relatórios mostrando quais os principais motivos de reprovação dos meus candidatos. É experiência? É escolaridade? É alguma outra questão nesse sentido? Então, aqui, poxa,
Olha, a maioria absoluta aqui da reprovação dos meus candidatos é experiência. Então, o que eu vou fazer? É sobre isso. Vou lá, crio uma coleção no meu banco de talentos, tenho aqui as pessoas que ainda não estavam 100% qualificadas, seleciono, mando uma campanha com o link da vaga para essas pessoas. Oi, fulano, você participou aqui. Tem essas variáveis aqui, né, que a mensagem vai personalizada para todo mundo. Olá, Donai, Adriana, Maria, você participou aqui da vaga. Você ainda não tinha todas as habilidades, as competências naquele momento, mas a gente quer te ajudar a se desenvolver para uma próxima oportunidade, para um outro momento. Segue aqui o link de uma trilha. Então, é isso, gente. Eu sei que, às vezes, o RH está sempre na correria, tanta coisa, está apagando incêndio, mas é algo para se pensar, é um desafio que a gente deixa para vocês, para começar a pensar nessas possibilidades futuras, ter um plano de ação, de desenvolvimento, porque é o futuro, né? Cada vez mais a gente tem clientes que às vezes, poxa, eu estou numa região aqui que tem muita empresa do agro, é um roubando do outro. Vai ficar nessa ou vai capacitar pessoas potenciais, né? Carol? Acho que é isso, tá? É perfeito as suas colocações, né? E podem acreditar que é possível fazer tudo isso, gente. É possível, a gente só tem que realmente confiar, escolher as ferramentas corretas, né? Escolher todo esse processo, entender, organizar. A gente precisa de um tempinho para se dedicar, porque a gente precisa evoluir, trazer melhorias para a nossa área, apresentar para o nosso gestor, diretor, CEO, presidente da empresa, os resultados que esse processo tem e olhar para o futuro, né? Olhar o que vai acontecer com a minha empresa, quantas pessoas eu vou contratar e fazer esse planejamento. Então, é uma junção aí de alguma etapa, né? Aqui, gente, a gente fez esse bate-papo pensando no recrutamento. A gente não falou ainda da seleção, né? Que acho que vai ficar um tema aí para o próximo bate-papo, mas acho que a gente conseguiu aí trazer bastantes insights, provocações, né? Para que vocês realmente pensem e tragam essas dúvidas para a gente. Exatamente. E já nos encaminhando para o final, gostaria de agradecer muito a participação, quem está aqui neste momento ao vivo, quem for assistir depois, né, essa live que vai ficar gravada, quem quiser também a gravação, só falar com a gente. E a gente está muito aberto a tragam desafios, tragam dúvidas. Claro, quem quiser conhecer melhor a plataforma, a gente está aqui. Os meus contatos podem chamar. E agora eu queria abrir, né, Thay? Acho que agora é legal conhecer um pouquinho. Se alguém tem alguma dúvida, algum feedback, alguma pergunta, a gente fique à vontade. Exatamente. Se quiser descompartilhar, tá aí na tela para a gente ver os rostinhos. Boa. Das dúvidas. Oi, meninas. Bom dia. Bom dia. Parabenizar vocês aí primeiro, né, pela live. Gostei bastante. Vocês trouxeram várias informações bem bacanas, né? Eu particularmente já conhecia, né, já conversei com a Thaís em outros momentos e conhecia também a plataforma, né? Tive a oportunidade de falar um pouquinho com a Thaís, né, da nossa realidade aqui na The Hills. É um segmento de nutrição animal muito específico dentro do agro, né? E aí até queria ver com vocês, né, o que vocês pensam aí a respeito desse segmento, porque é um nicho bem específico, né? Como é que é a visão de vocês hoje de recrutamento para esse segmento que a gente atua, né? Não sei se vocês trabalham com outras empresas que estão ali bem parecidas com o nosso, né? Mas como é que é a visão de vocês? Então, a gente, como eu comentei no início, né, Gabriela, obrigada pela presença, né? O agro é muito amplo, né? E o que a gente tem que organizar dentro desse processo, né? Como a gente falou, da vaga, da descrição, dos locais de divulgação. Mas eu acho que quando a gente trabalha com áreas em que são muito específicas e que talvez eu não tenha profissionais disponíveis no mercado, é entender essa parte de qualificação. E tanto o Senar, que já tem alguns cursos, mas eles são muito específicos em montar cursos alinhados para a empresa também. Então, eu sei que eles têm uma área de projetos, porque eles já comentaram de uma empresa nova, uma indústria que estava abrindo, precisava contratar X pessoas, e tem toda a parte de análise dos cursos. Eu fiz um webinar com uma das pessoas que organiza, da coordenação pedagógica,
e eles montaram algo bem personalizado. Então, eles atraíam as pessoas e começavam a capacitar, né? Eu conversei com uma indústria farmacêutica e que ela me trouxe esse exemplo muito legal. Carol, a gente tem que formar as pessoas, né? Então, eu não vou conseguir pessoas prontas relacionadas àquele tipo de experiência, medicamentos e tal, X. Eu tenho que formar. Então, contrata-se muitas pessoas sem experiência, pessoas com bom comportamento, com interesse, com engajamento, para que depois a gente possa capacitar. Então, acho que esse é o grande desafio, sabe, Gabriela? Pensar no que é importante para a empresa, né? Ou seja, quais são os conhecimentos técnicos específicos que todos da empresa precisam ter em algumas áreas, o que eu preciso de comportamentos que as pessoas têm que ter para elas chegarem e fazer esse plano, porque eu engajo muito mais, eu reduzo o custo com rotatividade, né? Já que se eu contratar pessoas que não estão alinhadas, eu não capacito, logo elas vão sair. Então, eu tenho esse processo de capacitar, ter um tempo, e aí eu vou engajar e logo elas vão conseguir trazer o retorno. Então, essa é a minha dica para empresas que realmente são bem específicas e que eu não encontro profissionais disponíveis no mercado rapidamente, de acordo com a demanda, tá? Legal, Carol. Fazer essa parte da capacitação dos candidatos antes, né? Também, se tiver o curso aberto, disponível, então, como a Thay falou, eu posso deixar uma vaga aberta 6 meses, eu planejei que eu vou trazer, vou continuamente mandando os cursos para os candidatos durante esse processo, que aí sim a empresa não tem um custo que ela não contratou, mas ela investe numa capacitação social para um grupo de jovens, um grupo que fica aí na localidade, né, pessoas que estão saindo, enfim, de colégio ou de graduação, vai depender do nível de formação que você precisa. Perfeito, obrigada, meninas. Imagina, espero ter ajudado. Conte conosco. Mais Mas alguém, gente? Eu acho que é isso. Então, quem não quiser, quem está com dúvidas, mas não quer trazer aqui para o público e quiser nos acionar depois, por favor, fiquem à vontade. Isso, ficamos à disposição. Gabriela, muito obrigada. Conte conosco para o que precisar, né, que a gente te ajuda nesse processo.